Vamos fazer o seguinte, galera. É hora de falar do Vascão da Gama. Tem novidade, hein, Breno Monsef? Vamos lá, duas informações importantes para hoje no Vasco. Sobre Pedro Raul. O Vasco hoje tentando concluir a venda do Pedro Raul pro Toluca do México. Nos últimos dias, o Pedro Raul não tem treinado com o grupo. A informação que a gente apurou é que ele tá com uma virose afastando o Pedro Raul dos treinos desde sábado. E o Vasco espera concluir hoje essa negociação. Lembrando que o Pedro Raul chegou ao Vasco no início de dezembro ainda, quando o Vasco concluiu e apresentou o jogador, ainda na época da Copa. Pedro Raul foi o primeiro reforço. O Vasco pagou $2 milhões ao Kashiwa Reysol do Japão pelo jogador. E agora, pelo que a gente apurou, a venda chega ao valor de $5 milhões. Ou seja, o Vasco teria um lucro superior ao dobro, 2,5 vezes o valor investido pelo Pedro Raul. Ele chegou para ser o camisa 9 do Vasco, são 9 gols em 25 jogos no ano. No Campeonato Brasileiro, o Pedro Raul marcou 2 vezes, o último há 2,5 meses, no clássico contra o Fluminense. Nos últimos jogos, perdeu a titularidade para o Ryan, jogador de 16 anos de idade. Vamos apurar então, ao longo do dia de hoje, se a gente vai ter a conclusão então da venda do Pedro Raul pro Toluca. O Pedro Raul quer ir para o México e seria interessante pro Vasco também essa negociação por conta do lucro que viria nesse momento. Outra informação, o Vasco está buscando efeito suspensivo no STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, para ter torcida domingo. Só que o Vasco tem que ter 2 pontos aí a serem buscados. Primeiro é o efeito suspensivo no Tribunal Desportivo. A gente sabe, né? O Tribunal Desportivo não faz parte do sistema judiciário comum. E se isso acontecer, o Vasco vai ter que buscar na Justiça Comum a liberação de público, já que São Januário está proibido de ter público por conta da Justiça Comum. Aqueles atos de violência em Vasco e Goiás, naquela mesma semana do que a gente tinha visto na Vila Belmiro no jogo do Santos. Então seriam 2 passos. O primeiro no STJD e depois na Justiça Comum, para que no domingo o Vasco tenha público contra o Atlético Paranaense, jogo às 6h30, na estreia de Ramon Dias como novo técnico do Cruz Maltino. Essas as informações, mais um dia de atividades comandadas pelo argentino Ramon Dias. O Vasco se preparando para o jogo de domingo contra o Furacão em casa, meu parceiro Bruno Azevedo. Valeu, Breno Monsef. Bom, a situação do Pedro Raul, né? Pelo jeito a saída dele é iminente, né, o Gabriel? Acho que não tem muito o que fazer. A gente falou um pouquinho sobre isso ontem, eu vou repetir aqui. O Pedro Raul não foi bem no Vasco. Eu acho até que com um pouco mais de tempo, numa equipe melhor, ele poderia ter rendido. Mas aí a gente tem que levar em consideração que futebol é negócio também. Aí chega um clube querendo pagar mais do que você pagou para um atleta que tá desvalorizado. Vamos ser bem sinceros. Qual é a chance disso acontecer? Uma chance bem pequena. A oportunidade se ofereceu. O que eu vou cobrar aqui do Vasco é reposição. Mas o Pedro Raul não tá jogando mais. Tem que ter reposição. Tá ruim com o Pedro Raul, mas de repente fica até pior sem ele, né? Nesse momento a gente tem o Ryan, que é um garoto muito jovem. No último jogo teve ali um time sem centroavante fixo. Mas o ideal é você ter o jogador da função. A gente viu no noticiário a questão do Lucas Prato, nem sei se é o reforço ideal. A gente vê o Vasco se movimentando, de repente buscando outro jogador. E que busque mesmo outro jogador. Repito, considerando que é o futebol brasileiro, que clama por resultado imediato, o jogador não tem o direito de não embalar logo de cara, eu entendo a negociação, mas o Vasco precisa se movimentar no mercado. Mas assim, eu tô falando que o Vasco precisa se movimentar no mercado há 2 meses, cara. A gente tá falando a mesma coisa, tô andando em looping aqui com o noticiário do Vasco. Vasco joga, não joga bem, aí a gente critica o desempenho do Vasco, cobra da diretoria reforços. Aí o panorama vai mudando, aí chega um jogador que não chama tanta atenção, um outro vai embora e a gente continua. O Vasco tem que buscar reforço, o Vasco tem que contratar, o Vasco tem que capacitar seu elenco. Então beleza, vai mandar o Pedro Raul embora, vai faturar um dinheiro, óbvio, apesar de eu entender que nesse momento nem tem que ser muito a preocupação do Vasco, né? Resultado financeiro. Tá se oferecendo uma boa negociação, eu entendo, mas a preocupação do Vasco agora é o aspecto esportivo. E o Vasco, no aspecto esportivo, ao mandar o Pedro Raul embora, ao negociar o Pedro Raul, na verdade, o Vasco precisa de uma boa reposição. O Vasco precisa de um jogador que chegue e resolva o problema de falta de bola na rede. Mas aí não é só o problema de falta de bola na rede por conta do centroavante, porque é preciso ter um bom meia, é preciso ter jogadores criativos dentro do elenco. E cadê esses jogadores? O Vasco buscou um meio-campista até agora? A janela tá andando, o tempo tá passando, o treinador novo assumiu, o Vasco tá com um período de 15 dias em andamento. Chegou esse jogador pra já começar a inserir no elenco? Porque não é chegar e jogar, né, Azevedo? Não é chegar, você não pega o cara, veste a camisa, vai, irmão.
O cara chega, se condiciona, se habitua ao elenco, entende aquilo que o treinador quer dele, só que o tempo tá passando. E a gente tá debatendo aqui o Pedro Raul indo embora, quando o Vasco não deveria estar tão preocupado em jogador indo embora, o Vasco deveria estar preocupado com o jogador chegando, qualificando o elenco. Independente, e aí eu não vou entrar no mérito, Azevedo, olha... Se eu gosto ou não do momento da carreira do Lucas Prato, que venha o Lucas Prato então. Se eu gosto ou não do momento da carreira do Medel, que venha o Medel pra qualificar. Ah, eu gosto tanto do Maicon ou não, do Serginho ou não, mas pelo menos esses jogadores chegaram. E o Vasco tem que seguir nessa rota, porque o Pedro Raul não era o problema principal. O Pedro Raul era parte de um problema. E ele indo embora, o problema não se resolve por si só. Exatamente. O Vasco vai precisar de mais qualidade, precisa se movimentar no mercado para isso. Vamos lá, se a gente olhar para as chances de rebaixamento dos institutos especializados, a gente vai ver que a situação do Vasco não é tão boa assim. Pelo Instituto de Matemática da UFMG, a Federal de Minas, o Vasco é o primeiro na lista de rebaixamento, com 69,5% de chances de ser rebaixado. Já o chance de gol deixa o Vasco na terceira posição, com 73,6%. E aí, olhando para a sequência inicial do Ramon Dias, à frente do Vasco, os primeiros 7 jogos, o Vasco tem o Furacão em casa, depois Corinthians fora, Grêmio em casa, Galo em casa, Red Bull Bragantino fora, Palmeiras fora e o Bahia também fora de casa. E aí a gente tem que olhar para esses adversários. Por exemplo, o Furacão é o 8º colocado, brigando por Libertadores. O Corinthians está a 3 pontos da zona. Grêmio é o 3º. O Galo está no meio da tabela, 21 pontos. O Bragantino briga por Libertadores, é o 7º. O Palmeiras nem se fala, mesmo na tal crise, hoje está a 2 pontos do Flamengo, que é o vice-líder do Campeonato Brasileiro. E o Bahia é um confronto direto, hoje é o 16º, é o primeiro time fora do Z4. Então, Furacão, Grêmio, Red Bull e Palmeiras. Red Bull Bragantino, obviamente, né? E Palmeiras brigando por Libertadores. O Galo tá no meio da tabela, Corinthians e mais precisamente o Bahia são aí confrontos diretos. São os próximos adversários do Vasco nessa sequência inicial do Ramon Dias. Sobre reforços, o zagueiro Maicon tá à disposição e o volante Medel chegou. E além do atacante Serginho, são os 3 nomes que chegaram nesse meio de janela e até aqui. Lembrando que a janela acaba no próximo dia 3 de agosto. Tem a iminente saída do Pedro Raul. Pedro Raul que deve sair pro futebol mexicano. O Vasco recebeu uma proposta do Toluca e deve concluir essa negociação. Para domingo não haverá público, o Vasco tentando efeito suspensivo no STJD e a liberação na Justiça Comum, mas pelo que eu tenho de informação a situação é difícil, até porque não há tempo hábil para que o Vasco consiga essas liberações já para domingo. Então esse é o cenário que o Ramon Dias enfrenta para começar a comandar o Vasco. Hoje mais um dia de atividades no CT Moacir Barbosa, o Vasco seguindo a preparação para enfrentar o Furacão no próximo domingo, 6h30, buscando começar essa retomada e sair da zona do rebaixamento. Meu parceiro Bruno Cantarelli.